Olá, gente, seja bem-vindo. Você está no canal Dora Jardinagem. Eu sou Dora e eu sou jardineira. E no vídeo de hoje eu vou dar bastante informação para vocês sobre essa planta que nós conhecemos como flor de maio. Então, todas as informações vêm desde o plantio, propagação, floração, inclusive induzir uma floração, fertilização, tá? Vou falar também o nome de alguns adubos, tanto orgânico como inorgânico, né? E, e também vou falar até porque que ela tem nome Flor de Maio, até porque nós aqui no Brasil, pelo menos aqui, gente, onde eu moro, eu nunca vi essa flor em maio, né? Eu estou aqui no mês de junho e só agora eu pude trazer, olha, esse espetáculo aqui para vocês verem, ó. Também ela tem o nome de flor de sino. Gente, mas isso a gente vai falando no decorrer do vídeo. E espero, sinceramente, que vocês me desculpem o barulho, porque aqui nós estamos, o canal Dora Jardinagem em Goiânia. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe duas cores, ó, para mostrar para vocês. Essa aqui, laranja, olha, essa laranja e essa branca. Eu tava esperando elas florirem para vir aqui falar para vocês e fazer um vídeo assim bem bacana para que quem quer cuidar da sua própria planta em casa consiga cuidar, mas também para quem quer produzir em uma escala maior também. Também vou trazer informações aqui bastante relevantes nesse vídeo. Gente, se ainda não foi inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder, né, os nossos vídeos, porque em cada vídeo assim a gente vem trazendo alguma coisa interessante. E hoje, o vídeo de hoje, falando tudo sobre isso que eu falei, sobre a flor de maio, né, desde fazer um enraizamento, as maneiras que a gente pode fazer enraizamento e adubação. Inclusive, eu vou ensinar aqui o cuidado com as pragas, quais são elas e como cuidar das pragas que podem, né, sofrer a nossa planta, a nossa flor de maio. Bom, então vamos começar falando sobre o substrato ideal para essa planta. Gente, o substrato ideal para essa planta é o substrato de suculenta, né? Porque ela é da mesma família, gente, ela não é um cacto, mas ela é da família dos cactos, das cacteácea, né, que fala? Pois é, ela é da mesma família, mas ela não é necessariamente um cacto. Embora a gente já tenha ouvido muito falar sobre isso, sobre ela ser um cacto, mas ela não é necessariamente um cacto. E nós vamos falar hoje sobre a melhor maneira de propagar ela. Inclusive, existem 3 maneiras de propagar essa planta. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre aumentar, né, o maior número de plantas possível. Inclusive, uma planta dessa daqui, ó, a gente consegue fazer várias mudas e também existe uma maneira da gente fazer com que a planta floresça antes do tempo previsto. E eu vou ensinar, chama-se fotoperíodo, e eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Então, pode ser que o vídeo fique longo, mas acredito que vai valer a pena, tá bom? Então, tá. No substrato, gente, você vai fazer o quê? Você vai colocar a terra orgânica, o adubo de gado. Também vou explicar o motivo porque que você vai colocar o adubo de gado. Bota perlita e também, de preferência, um pouquinho de casca de ovo. Mas é pouquinho, gente. Cuidado com casca de ovo, tá? Porque a casca de ovo, ela é um cálcio. E como todo cálcio, né, ela tem uma tendência a enrijecer bastante as raízes, né, da nossa planta. Então, ela deixa ela bastante firme, porque ela fica com as raízes fortes. E também o caulezinho dela que sobe vai subindo forte, né? Então, por isso a gente coloca um pouquinho. Mas é pouquinho, não pode colocar muita coisa, né? Para a gente não comprometer muito as raízes das nossas plantas. Até porque durante o vídeo eu vou mostrar também, vou ensinar como é que você vai fazer para continuar adubando essa planta e qual é o período certo para fazer, né, a fertilização da planta. E você também vai usar um outro tipo de adubação que também vou ensinar nesse vídeo. Então, para fazer um substrato, você vai fazer um substrato como se você fosse plantar uma suculenta. Por quê? Essa planta, ela veio, sim, das florestas tropicais e subtropicais. Inclusive, essa planta é muito encontrada
aqui mesmo na nossa floresta, aqui mesmo no Brasil, né, na floresta amazônica, a gente encontra muito esse tipo de planta. No entanto, essa planta hoje, ela está se destacando muito por causa da sua floração e, inclusive, o nome dessa planta, ela não é um nome de origem brasileira, né? E também, até o final do vídeo, a gente vai explicando. Eu vou lembrando e vou falando tudo para vocês. Então, o nome dessa planta não é de origem brasileira. Por isso que muitas vezes a gente não consegue ver as flores, a maioria dos estados brasileiros não consegue ver essas flores na época de maio, né? Então, voltando aqui, o substrato você vai fazer como se você fosse plantar uma suculenta. Por quê? Porque a planta, ela gosta, sim, de tomar água. Ela gosta. Mas ela não suporta um substrato encharcado. Por quê? Ela retém água. Ela retém água aqui nas folhas dela. Então, as folhas dela retêm bastante água e suas raízes também. Então, quando você for fazer o substrato dela, lembra de colocar um pouquinho de areia, né? Então, você vai preparar como se você fosse plantar uma suculenta, tá? Feito isso, então, você vai deixar essa planta num local onde ela pega uma luminosidade bacana, mas que essa luminosidade, que ela não venha queimar. Ela não pode tomar um sol direto, porque ela não tolera sol. O sol direto pode queimar as folhinhas dela, olha. Aqui, ela é bem, tá vendo? Olha, então o sol direto queima essa planta. Então você não coloca ela no sol. Aqui tem uma outra plantinha que estava plantadinha junto aqui que tá aparecendo. Então, gente, é isso. Sobre o substrato, eu acredito que já expliquei. Qualquer dúvida, vocês vão deixando aí no comentário, que depois a gente pode até vir a conversar sobre isso outra hora. Porque como é a planta do momento, né? Essa planta agora é a planta do momento. Então a gente está procurando muito saber, porque a gente está encontrando por aí essa planta para comprar, né? Então outra questão também é que essa planta, quando ela está florida, ela não gosta de vento, nenhuma corrente de ar muito forte. Também é uma planta que não tolera geada, né? Aliás, como a maioria das plantas suculentas, ela não gosta de geada. Então, se você estiver adquirindo agora a sua planta, você vai levar para casa, lembrando que deixe ela longe de corrente de ar, mas ela precisa de uma boa iluminação sem sol direto. Aqui eu deixo minhas plantas abaixo à sombra de outras árvores, né? Mas se você não tiver essa possibilidade, você pode deixar numa garagem, né? Numa área uma área qualquer que ela não receba muito sol, que ela não receba, aliás, o sol, né? Mas que ela possa receber bastante luz, bastante claridade, uma vez florida. Uma vez florida, gente. Porque também vou ensinar como é que você vai induzir a floração dessa planta, e aí já é outra história, né? Então, por isso que eu espero que esse vídeo realmente te sirva assim para o resto da vida. Até porque, não falei, mas essa planta é uma planta perene, ó. Você planta ela e uma vez que você plantada, por anos e anos e anos, você vai ver a flor. Então, cada vez mais ela vai enchendo mais, né? Vou mostrar para vocês aqui as 3 maneiras de fazer a muda dessa planta. Vou pegar aqui, porque eu tô com a nossa outra linda aqui, que é a laranja, olha. Agora a gente volta aqui para mostrar isso. Agora eu volto. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz. E nem sei se vocês estão sabendo das possibilidades de fazer a propagação dessa planta, que inclusive você pode colocar ela na água. Eu não sei se você sabia disso. Deixa aí nos comentários aí para mim se você sabia que ela pode ser enraizada na água. Eu vou pegar um pedacinho dela aqui. Tenho aqui um pedacinho, gente, de uma outra aqui, que quando a planta está florida, a gente não tira muda, não faz muda. Precisa deixar passar a floração. Por quê? Porque se você tirar as mudas antes, enquanto ela está florida, você pode sim comprometer a força da raiz da planta. Então é preciso que ela passe a floração para depois a gente fazer as mudas. Então eu vou mostrar aqui as maneiras que a gente faz a propagação dessa planta. Bom,
existe a possibilidade de você fazer, olha, eu tirei uma mudinha, tá vendo aqui? Tem até um pezinho nela, não sei se vocês estão vendo. Eu cortei com uma tesoura bem afiada e limpa. E agora eu posso pôr minha mudinha na água. Olha, deixa eu ver se dá pra eu mostrar pra vocês. Olha, eu boto a minha mudinha na água e espero por algumas semanas para ela enraizar. E acontece da gente ter, sim, muito sucesso enraizando a plantinha na água, esse tipo de suculenta, né? Não pode deixar ela ficar muito submersa, tá vendo como eu deixei só um pedacinho dela? Pois é, a gente não deixa ela muito submersa, não, para não comprometer, para ela não ficar, não apodrecer, né? Então deixa só uma partezinha. Eu tinha que ter pego, acho que uma vasilha mais transparente, né, para mostrar para vocês. Mas espero estar contribuindo com vocês, sim. Então existe essa maneira. E outra coisa também, eu cortei aqui 3, ó, 3, porque esse é o ideal para a gente fazer muda de qualquer forma. Tanto faz a gente fazer a muda dela na água ou fazer a muda dela, também vou mostrar, no substrato. No substrato a gente pode... Olha, gente, eu peguei uma caixinha de ovo, mas é porque eu improvisei aqui, né? Mas durante o vídeo vocês vão entendendo por que eu fiz isso. Gente, o vídeo praticamente sem edição, eu tava passando um avião, tá? Olha, aqui eu vou mostrar pra vocês que eu tô pegando essa mudinha aqui. Eu até furei um buraquinho aqui na caixinha de ovo, embaixo do buraquinho furado aqui. Olha, aí você coloca um pouquinho aqui de substrato da maneira que eu ensinei. E coloca, olha, coloca ela aqui. Tá vendo? Você não cobre muito dela, não. Cobre um negocinho desse aqui, ó. Você vê, eu peguei um de 3, sobraram 2 aqui, né? Então é o que você vai colocar de substrato. Tem um pouquinho de substrato aqui embaixo e um pouquinho de substrato acima, né? Até praticamente cobrir essa primeira parte aqui. E a gente deixa, então, 2 partes. Outra maneira também de fazer com que ela dê coisa pelos brotinhos. Ela dá brotinho, gente, em volta. Eu vou até mostrar para vocês um pedaço aqui com um broto que começou a nascer, inclusive sem nem eu tirar, sem nem eu começar. Olha. Então, caiu, gente. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Tá caindo já. O lugar aqui. Eu vou tirar aqui com cuidado para não cair, porque ele já tá caindo. Aqui, gente, olha esse, tá vendo aqui? Olha, assim também ele solta broto. Para eu conseguir um broto desse aqui, esse aí deu por coincidência, ele deu antes mesmo de eu começar a fazer. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz esse broto. E esse broto é feito assim, ó. Fiz aqui também um improviso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho aqui do substrato. Aqui eu tô só com a terrinha porque eu nem misturei. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Você vai fazer assim. Vai pegar aqui, ó, a sua flor de maio. Vai colocar aqui em cima. E vai pôr um pouquinho de terra aqui em cima, gente. Ela precisa encostar. Olha, ela precisa encostar isso aqui. Essa parte aqui, ó. Por isso que é bom quando ela tá reta. Pra ela encostar no substrato. E manter o substrato úmido. E assim que você colocar essas mudinhas, esses pequenos cortes, já para fazer as mudas, eu aconselho que você cubra essas futuras mudas com um plástico filme, para que o plástico filme não, com um plástico transparente, né? Para que a umidade permaneça uma boa umidade sem encharcamento, lembrando sempre isso, por isso que é bom o substrato ser feito desde que você começa a fazer a mudinha até quando você já está com ela definitivo no vaso, né? Então o substrato é bom que seja um substrato drenado. Então você vai manter esse substrato bem drenado, porém úmido e coberto com plástico durante todo o tempo que você vai fazer a propagação por mudas.
Também existe a possibilidade de fazer a propagação por sementes, né? E disso não vejo falar. A propagação por semente, quando a flor dela aqui, ó, murcha, ela vai chegar num ponto que ela vai secando, né? Ela vai secando. Inclusive, é bom que você retire essas mudas, essas flores que estão secas, porque se você deixar as flores que vai ficando murcha, vai ficando seca no pé, elas podem, inclusive, dar uma enfraquecidinha no pé da flor de maio. Então, é bom você tirar. E você, se quiser, pode tirar depois que já estiver praticamente seco e deixar secar mais uns dias. Lá dentro tem uma cápsula e essa cápsula tem algumas sementes. Essa semente você vai retirar, deixar ela no lugar onde ela vai secar. Não precisa ser necessariamente no sol, até porque para ficar no sol você tem que botar para lá de fora de casa. Às vezes você pode até perder a sua semente, né? Que são minúsculas as sementes. Mas depois você pode fazer a mesma coisa, colocar a semente no substrato, uma camada fina de substrato por cima, cobrir com um plástico e deixar no local onde ela receba menos luz, ainda menos luz, né? Não pode ser um breu total, mas também não pode ser muita claridade. Então, você vai fazer com que ela tenha, para que ela possa crescer, né? Então, assim, dê para ela claridade, como se nós estivéssemos num tempo de inverno de fora, né? Essa claridade boa para que ela venha germinar a semente. Se você fizer assim do jeito que eu estou falando, você vai ter sim mudas, tanto da maneira de todas as maneiras que eu falei, né? Em algumas semanas você terá bastante mudas. Então agora vamos para o próximo passo, que é depois que você fizer as mudas, né? Vou ensinar para você sobre fertilizante, a fertilização. Então, depois que você fizer essas mudas, que você conseguir já deixá-las num tamanho bacana para passar para outro vaso, você vai escolher alguns fertilizantes, principalmente fertilizante 10-10-10 e o 14-14-14. E se você conseguir, o ideal é que esse fertilizante seja dissolvível em água, né? E a cada 4 semanas você vai fertilizar somente a raiz da sua planta. De 2 a 4 semanas. O que eu te oriento a fazer? Durante a fertilização, né, quando você estiver fertilizando a raiz da sua planta, como que faz? Primeiro você molha a planta. Depois você vai pegar o fertilizante. Inclusive está escrito no rótulo, gente. A maioria dos fertilizantes que a gente compra tem instrução no rótulo, você dá uma olhada. Você vai fertilizar a raiz dela, porém, tem que ter cuidado, tem que ficar olhando para ver se não está tendo, como ela está desenvolvendo, se ela está bonita. Porque se você fertilizar ela dessa forma que eu estou falando, ela vai crescer muito rápido. Por isso que eu quero falar, tudo passo a passo, para a gente chegar na hora que a gente vai induzir a floração das plantas, para que elas tenham flores bem mais cedo, né? Então, nesse vídeo eu quero ir ensinando até a gente chegar nisso aí. Por isso que eu falei, primeiro você vai fazer a muda, já ensinei a fazer o substrato, e agora eu tô falando para você como que você vai cuidar dessa planta. Então, todas aquelas mudas que você tirou, né, e a planta mãe, você vai fertilizar ela. E o fertilizante 10-10-10 e o 14-14-14 são os fertilizantes ideais para essa planta, né? Se você quiser anotar aí, é bom, gente. Bom, e essa fertilização você vai fazer dessa maneira. Você não vai fertilizar todo mês, não. Você vai observar. São de 2 a 4 semanas para você fertilizar. Mas observe se você não está passando ou faltando, né? Você vai saber se a planta tiver, se você achar que ela não está crescendo tão bem, mas também não está queimada, sinal de que a fertilização está pouca. Vai que você está botando 4 meses, né? Então a ideia, você observa a sua planta para saber. Durante o tempo que você estiver cuidando dessa planta, né, para ela crescer, porque isso que eu estou ensinando é para a planta crescer rápido. Durante o tempo que você estiver cuidando dessa planta, você vai deixar ela num local arejado, não precisa ter muito vento, sem sol e com luz indireta, né? Igual eu tô aqui, ó, vocês estão vendo que eu tô debaixo da sombra de outras árvores.
Então, nesse tempo, você vai deixar ela dessa forma e vai fazer a rega dela e observe a rega, por quê? Porque a rega é bom que você deixe bastante drenado e fazer a rega sempre que for necessário. Se acaso a sua planta começar a secar, ótimo. É isso que a gente espera. Começar a secar o substrato. Quer dizer, você nem vai deixar o substrato ficar muito seco e também você não vai ficar tacando água nela sem necessidade. Então, é isso que a gente vai fazer para que a sua planta cresça rápido. Aquelas mudas que nós fizemos aqui agora há pouco, para que elas cresçam rápido. Então, você vai fazer isso. Você vai, primeiro, nós já fizemos o substrato, fizemos a muda, agora nós estamos fertilizando para a nossa planta crescer. Também quero falar para vocês, porque essa planta ela pode ter sim ataque de cochonilha, viu? E a gente vai falar também sobre a questão de cuidar das pragas durante o tempo em que ela está crescendo, né? Gente, durante o crescimento delas, vamos observar se ela não está sendo atacada por pragas. As pragas que costumam atacar essa planta é a cochonilha e o ácaro. Vou passar aqui o nome dos remedinhos, né, que a gente usa para combater essas pragas, que é o óleo de NEM e o outro que é um inseticida sistêmico e a base de piretrina. Então, são esses 3 que eu estou indicando aqui para vocês. Vou falar nisso, depois você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, porque eu deixo um link escrito Tudo para Seu Jardim e Piscina. E lá você vai encontrar, sim, todas essas coisas que eu estou falando aqui também no vídeo, né? Fertilizante, substrato, viu? Lá você vai encontrar. Então, depois você dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem umas coisas bacanas aí para você. Bom, então tá. E sempre que você for usar o veneninho, né, o remedinho, você também vai observar a reação da sua planta, né? Porque se for um ácarazinho, ou uma cochonilha ou outra, você pode até tirar você mesmo com a mão, né? Mas se você, por um acaso, perceber que há necessidade, então já falei para você, você vai usar o óleo de NEM, um outro que é a base de piretrina e a inseticida sistêmica. Então, você vai, esses 3 que eu estou te indicando aqui, né? Porque é uma planta, assim, que pode acontecer de ser suscetível à praga, né? Bom, vamos falar sobre a estaquia, nós já falamos, e sobre o substrato também. Agora eu vou falar para vocês, assim, sobre a semente, floração por semente também, já falei. Você vai semear a sementinha, que são pequenas, né? Você vai semear e jogar uma camadinha só de substrato e umedecer, né? Assim que você fizer o plantio, manter plantadinha e coberta com um plástico para que a gente possa ter aí bastante mudinho. Outra coisa também que quero ensinar para vocês é como é que faz, né? Que eu não sei se é dos pontos referencial do vídeo. O fotoperíodo. O fotoperíodo acontece da seguinte maneira. Um exemplo. Se nós queremos essa floração em maio, a gente vai contar 6 semanas para trás, né? Porque a nossa planta, ela costuma florescer no inverno, né? No outono e inverno. Mas as mudas, nós fazemos ela primavera, verão. Ora, então olha bem. Porém, nesse intervalo, ali pelo mês de março, a gente vai fazer para que essa planta já deve então estar forte, bonita, saudável para fazer o fotoperíodo. Porque nós já plantamos, já cuidamos, ela já cresceu e está perto da floração. Porém, a gente vai vendo que essa floração vai demorar um pouco, né? Ela vai chegar ali para mês de junho e a gente queria tanto ver ela florir mês de maio, até porque para quem interessa em colocar à venda, era bom que a gente pudesse colocar ela já florida, né? Bastante delas. Então eu vou ensinar aqui como que você consegue essa floração no mês de maio, né? E quanto mais assim, para ficar bem ajeitadinho. Você já mudou? Sua muda tá bonita, tá linda, né? Com as dicas que eu dei, então você vai fazer o quê?
A floração, primeiro nós temos que entender que a floração acontece no período do inverno. E por que que acontece no período do inverno? Porque as noites são maiores do que os dias. Então, é isso que nós vamos fazer com a nossa flor de maio para induzir ela a pensar que já chegou o dia dela florir. Nós vamos fazer por volta de 6 semanas atrás, né, do dia que a gente quer que ela flore, para ela florir em maio, ali para mês de março. Nós vamos induzir ela para que ela pense que já está, que já entrou, que os meses para ela florir, para ela dar botão, né, outono, inverno, já está aí, já chegou. Então, nós vamos colocar ela num local durante a noite, durante o dia nem tanto, né? Durante a noite, durante o dia a gente vai manter ela num local assombreado e durante a noite a gente vai dar para ela de 12 a 14 horas de breu, de escuridão, né? Para ela pensar que é noite. E isso a gente vai fazer por 6 semanas consecutivas. E eu aconselho que você deixe, inclusive, até marcado isso, porque você não pode esquecer nenhum dia. 6 semanas. Todos os dias você vai fazer essa indução. Você vai esconder essa planta, vai deixar ela pensando que já está de noite. E ela precisa ficar de 12 a 14 horas escondidinha em um local mais fresco, né? Evitar o calor ali. Ela precisa, mas não pode ser um lugar frio, gente, porque ela flore entre 15 e 20 graus, né? Para ela florir. Então, você vai deixar ela de 15 a 25 graus, né? Para ela poder dar botão. Porque ela tá entendendo que tá chegando a hora dela abrir a floração dela. Então, você vai fazer como você vai induzir, chama fotoperíodo. Vai induzir que ela florir. Ela vai entender que chegou a hora dela ter os botões. Você coloca essa planta, você cobre ela, se possível, faz como se ela estivesse dentro de uma gaiola. Uma gaiola onde ela possa, todas as mudas, se possível, né? Que você quiser fazer. Para que durante o dia ela pense sim, tá de dia, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas que durante a noite você possa jogar uma espécie de um pano. Mas evita plástico. Por quê? Porque o plástico pode aumentar muito a temperatura. Então, você vai jogar um pano preto ali, escuro, em cima dessa gaiola, para que a sua planta, suas mudas, que nós cuidamos durante todo o tempo do vídeo, né? Para que elas entendam que chegou a hora dela começar a trazer os botões de flores. Então, chama-se fotoperíodo. Então, é a indução da planta para florir, né? E desde o início, que eu não sei se eu falei, você escolhe as mudas boas, né? Para que a gente tenha assim não vai assim tentar aproveitar a mudinha que ia murchar e tudo. Pode não dar resultado, né, gente? É igual as sementes, né? Nem todas as sementes germinam. E a gente que é jardineiro sabe disso, né? Às vezes algumas germinam, outras não, né? Mesma coisa são as mudas. Vocês precisam escolher mudas saudáveis. Por isso que a gente vem tratando isso desde o início. E uma vez que você está com mudas saudáveis, né? Olha, com aparência fresca, a gente não vai conseguir fazer esse fotoperíodo, que é a indução das plantas para que ela entenda, né? Que já chegou a hora dela dar flor. Inclusive, assim é feito nos grandes gardens, né? Para que as pessoas tenham muitas flores e que assim que chega mês de maio a gente fica por entender, porque aqui na nossa casa, nossa flor de maio, ela não dá flor, mas na floricultura já tem ela com flor. E lá eles usam essa técnica, é uma técnica chamada fotoperíodo. Por isso que eu quero que vocês vão anotando e, se possível, até agradeceria se pudessem assistir esse vídeo 2 vezes, tendo essa paciência e entendendo do que se trata realmente esse vídeo, né? Então, passou pelo fotoperíodo, ela vai, então, dar aquela explosão de flores. Durante a floração,
a gente vai manter ela num clima agradável, né? E evitando a luz muito forte. Não vamos tirar muda da nossa planta, né? Não vamos deixar ela pegar corrente de ar muito forte, olha. E aí a gente já não evita a escuridão, a gente já não precisa, gente. Depois que ela florir, que a gente vê que ela tá com botões, a gente já tira ela dessa indução, né? Porque ela já não precisa mais, até chegar nessa hora, já chegou a hora dela, dela poder viver a vidinha dela. São somente 6 semanas. Durante essas 6 semanas, você vai observar como que ela está reagindo, né? Se vai dar certo a sua experiência ou não. Tudo é experiência, tudo a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas a receita eu já estou passando aqui. Bom, também quero falar sobre a origem do nome da flor de maio, né? Antes que eu me esqueça, né? A origem do nome da flor de maio é a seguinte: embora a nossa planta seja uma planta tropical, essa planta ela foi muito apreciada ali nos Estados Unidos e em outros países, onde acontece o inverno por período de Natal. E quando então a temperatura baixa é quando essa planta dá flor. Aliás, como muitas das plantas que a gente conhece dá flor no período do inverno, né? E essa planta dá flor. Então essa planta, ela ficou muito conhecida por dar muitas flores no período do Natal, que é o período inverno, né, nos Estados Unidos. E eles usam muito essa flor, né? Pelo menos usavam ela para decoração dali das suas festas, das mesas, né? De tudo mais. E também, não sei se vocês observaram, que essa planta, a flor dela, olha, tem um formato de sino. Então, ela também é chamada de flor da Páscoa. Gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, ela tem um formato de sino. Então, ela também é chamada de flor da Páscoa, porque essa planta ela dá flor logo depois da Páscoa. Então, isso explica por que essa planta dá flor para nós aqui no Brasil em junho, não dá em maio. É porque aqui é o nosso período em que o tempo fica mais fresco, é nessa época do ano, né? Mas quem deu o nome para essa flor não fomos nós. Por isso, essa flor tem esse nome. Ela tem um outro nome também científico que eu nunca consigo falar, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Porque eu sempre enrolo a língua na hora de falar, né? Não consigo falar o nome da planta. Mas eu deixei na descrição do vídeo o nome da planta também, tá? Bom, gente, eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar, né? Também lembrando vocês que na descrição do vídeo, mais uma vez, eu vou deixar claro aí para vocês que vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para, desde o substrato, como para cuidado com as pragas, o fertilizante, né? Vaso para essa planta. Essa planta não precisa de vaso muito. Ela precisa, pode ser até um vaso mais larguinho, mas não precisa de um vaso muito profundo, né? Suas raízes não são profundas. E a floração, e qualquer dúvida, gente, vai deixando nos comentários o que você entendeu, o que você não entendeu, né? O que você gostaria que eu falasse mais. Então, deixa aí o que a gente chama de feedback. Deixa aí para mim nos comentários, tá bom? E no mais, eu desejo a todos a paz de Cristo e quem gostou do vídeo, já aproveita e se inscreva, né? Esse é o canal Dora Jardinagem, eu sou Dora, é um prazer te receber aqui. E ative o sininho das notificações. Ah, e não esquece de deixar o joinha para Dora, porque cada vez que você deixa um joinha para Dora, o YouTube entende que as pessoas estão aproveitando o vídeo, sim, de alguma forma. O vídeo está fazendo diferença, o vídeo está sendo aproveitado. Então, por isso que eu tô falando, deixa um joinha para Dora, tá bom? Que a Dora gosta de joinha e o YouTube também, tá? Então, é só isso que eu te peço, tá bom? Gente, no mais, fica com Deus, a paz de Cristo. Muito obrigada para quem ficou aqui comigo até o final do vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus.